possamos tomar posição e aprender dele, né? Que possamos nessa noite, né, escutar a voz do Senhor mais uma vez, e que Ele venha falar conosco através da sua palavra, que é ela que edifica a minha vida e que edifica a sua vida. Então se alegre nessa noite, né? Seja privilegiado. Olhe para o seu irmão do lado, diga: você é privilegiado, você é escolhido de Deus para escutar essa palavra. Então você pode glorificar a Deus, porque Ele é bom, é fiel e é tremendo, né? Maravilha é Ele você escutar com essa palavra. Eu queria que vossos irmãos abrissem lá a Bíblia, lá no livro de Apocalipse 19, né? Vou estar dando continuidade aqui do nosso obreiro, né? Irmão Patrick deu início aqui, e vamos ver aqui a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Amém? Então, Apocalipse 19, queria que os irmãos acompanhassem, né? 19:11, né? Queria que os irmãos ali acompanhassem, e vamos ver, vamos estar aqui lendo e passar alguns versículos para que possamos aprender do Senhor. Fala assim, Apocalipse 19, versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça. Então, logo no início aqui, a gente já vê aqui, né, nesse capítulo, nesse versículo 11, aonde ele vem falar ali que viu o céu aberto e eis que um cavalo branco. E quando a gente vem essa lembrança de cavalo branco, quem tem uma lembrança de cavalo branco? Quem pode me dizer onde foi que a gente viu aqui no livro de Apocalipse sobre o cavalo branco? Quem lembra? Lá nos seus, lá no iniciozinho ali, quem lembra? E a gente vai ver a diferença desse cavalo branco para aquele cavalo branco ao qual vamos mencionar aqui, né? Aonde ele vem dizendo aqui, que esse estava sentado sobre ele, se chamava Fiel, Verdadeiro, e julgar e pelejar com justiça. Vamos entender primeiro, quem é esse, igreja, que está assentado sobre esse cavalo branco? Quem pode me dizer? Quem pode dizer? Pode falar, não tem medo não. Quem é esse que está sentado sobre esse cavalo branco? Que é fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus Cristo de Nazaré, não é isso, igreja? Então, o nosso Deus, Jesus, Ele aqui se aparece no cavalo branco, né, como julgador. Mas para que você possa entender o que eu estou falando, vamos lá para Apocalipse 6, versículo 2, e você vai ver aonde surge um cavalo branco com uma pessoa, né, ou algo montado nele, que quis se parecer com o Senhor Jesus. Vamos ver lá? Nós já falamos isso aqui, né? É só para a igreja relembrar que foi falado aqui em Apocalipse, mas que possamos ver a diferença desse cavalo branco, ou de Jesus que já aparece nesse cavalo branco, para esse que vamos falar aqui agora. Apocalipse 6, versículo 2. Quiser marcar aí, está lá nos selos, né? Na abertura dos selos. Vamos retornar depois finalizar aqui em Apocalipse. Vamos voltar para o início para que possamos entender melhor este livro. Amém? Fala assim: e olhei, e eis um cavalo, e o que estava sentado sobre ele tinha e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para. Então aqui, entenda aqui, que aqui foi dado a ele uma coroa, e ele saiu para enganar as pessoas que ele tinha e que era vitorioso. Então entenda que esse aqui,
quando ele aparece aqui no selo, ele tenta imitar a vida de Cristo, né? Para que as pessoas achem que ele é o Cristo que está voltando. Mas quando voltamos aqui para Apocalipse 19, versículo 11, né? A gente vê aqui quem é realmente o cavaleiro do cavalo branco ao qual eu e você servimos. Amém? Então não confunda esse anticristo com o Cristo, né? Muitos vão ser enganados por falta de conhecimento. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Então a verdade, irmãos, nada mais é que você conhecer a palavra de Deus. É ela que liberta, é ela que transforma, e é ela que faz o homem e a mulher forjar o seu caráter, né? Então voltando aqui, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel. Irmãos, só quem é fiel é o Senhor Jesus. Só quem é fiel sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o nosso Senhor Jesus. O diabo vai tentar lançar, né, aqui com o anticristo, trazendo uma paz momentânea. Ei, igreja, você não vai estar aqui para escutar isso. Você não vai estar aqui. Você vai estar lá na glória com o Senhor. Amém? Então glorifique esse Deus, porque Ele vai lhe tirar por cima, e você não vai passar por essa situação ao qual muitos vão ter que passar, por falta de conhecimento, por falta de fé, por não acreditar que Jesus vai voltar. Jesus está às portas. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Senhor às igrejas. Amém? Vamos por 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Segura um pouquinho aí. Os seus olhos, né, vêm como chama de fogo. Então o fogo do Espírito Santo de Deus vem com o Senhor Jesus para trazer a justiça. Amém? Vamos para o 13, gente. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Quando vemos aqui essa veste salpicada de sangue, o que é que lembramos, igreja? O que é que a igreja lembra? Uma veste salpicada de sangue, o preço na cruz. Quem pagou o preço na cruz? Quem derramou seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje? Então a igreja tem que ter consciência disso. O sangue do Cordeiro derramado foi para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, honrando e glorificando a esse Deus maravilhoso, que se fez homem, veio à terra passar a mesma peleja que eu e você passamos. Ele disse: eu venci o mundo, você pode vencer. Ei, então a luta, a dificuldade ao qual você se encontra não é nada diante da glória que o Senhor tem preparado para você. Então é motivo de você se alegrar, sabe por quê? Porque Ele veio e se doou como sacrifício vivo. O nosso Senhor Jesus, Ele veio e se doou pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele não olhou a aparência, a cor, a raça. Não. Ele pagou por todos, mas todos têm que ter um preço, todos têm que se arrepender, todos têm que crer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que crê terá salvação. Aquele que crê no Senhor Jesus, que derramou seu sangue, que foi preparar para ver se eu vou, mas deixarei o quê? O Consolador. O Espírito Santo está do seu lado. Ao você sair de casa, Ele está sempre ao seu lado. Porque o Senhor disse: ei, eu deixarei o Consolador, para que eu e você não viessem ficar desamparados. Porque o nosso Deus, Ele cuida de mim e de você. Então nós temos que se alegrar. Sabemos que temos luta, sabe por quê? Porque Ele disse: no mundo tereis o quê? Mas tenha o quê? Tenha bom ânimo. Ei, o deserto
a luta, a dificuldade ao qual você possa estar passando nesse momento. Não é nada diante daquilo que o Senhor está preparando para que você venha receber no nome de Jesus. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se a prova que você está passando está lhe apertando, está lhe maltratando, está fazendo você tentar desistir, a luta está vindo, a prova está grande, mas a vitória é maior. Porque maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Maior é o nosso Deus do que qualquer obstáculo ou de qualquer dificuldade que você venha estar passando. Lembre do preço da cruz. Ele fala que ele vem com as suas vestes salpicado. Ele podia vir mesmo com um linho branco, mas ele vem com as vestes salpicadas para mostrar que ele pagou o preço de cruz e que ele agora vem cobrar daqueles que não deram crédito. Ei, eu e você temos que só glorificar. Amém? Vamos para frente, vamos lá, Jesus. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem seguia a igreja? E eu quero trazer agora aqui uma reflexão para a igreja. Quem era que seguia o Senhor? Será que eram os anjos junto com ele para guerrear? Será que era a igreja que foi arrebatada antes de acontecer isso? Será que eram os anjos e a igreja? E agora? O que é que você me diz? Vamos lá? O que é que a igreja acha? Nosso irmão ali, Evanilson, disse que é os anjos. Quem mais tem opinião? Nosso obreiro ali, irmão Jefferson, disse que é os dois. E aí? O exército é grande, né? Ele fala aqui que seguia os exércitos do céu em cavalos brancos. A igreja já foi arrebatada, né? Então vamos ver alguns versículos aqui, né? Para que possamos entender, né? Ou tentarmos aproximar, né? Do que achamos. Jefferson, abra para mim aí Apocalipse 17, 14. Vamos ver o que é que fala aqui, né? Vamos ver alguns versículos para ver e tirarmos essa dúvida de quem é esse que está ali ao lado do Senhor. Olha o que fala, Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra e o Cordeiro os... Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Então lembre que Jesus é quem vai vencer o inferno, o diabo e seus seguidores, né? Porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com chamados eleitos fiéis. Quem se encaixa nesse papel? Quem? Os servos fiéis. Então, irmãos, aqui nós já vemos um exemplo de quem vai estar lá. Sim ou não? Quem é que tem aqui? Os que chamados eleitos. Eu quero trazer agora uma reflexão. Os 144 mil, eles vão estar lá? Os 12 mil de cada tribo de Israel? Sim ou não? Sim, porque eles são eleitos, eles são separados, eles foram preparados, né? E eles vão estar no campo de batalha. A igreja vai estar sendo arrebatada, vai estar lá na glória com o Senhor, os anjos vão estar lá com o Senhor, mas os 144 mil vão estar evangelizando. Você está entendendo? Aquelas pessoas que o Senhor preparou para esse período de grande tribulação vão estar na terra. E vão passar pela peleja, e vão passar pela luta, mas a Bíblia diz que eles têm a marca da promessa. E aquele que tem a marca da promessa, ele não morre. Pode morrer a carne, mas o Espírito está vivo com a eternidade do Senhor. Amém? Então, está aqui uma parte, né? Abra para mim aí, Jesus, também. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 17. E vamos ver aqui o que é que ele fala aqui. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus, né? Para que possamos ver quem são esses cavaleiros que vai estar com o nosso Deus, né? Nessa grande batalha, ao qual sabemos quem é o vencedor, porque o nosso Deus, ele não perde batalha. O nosso Jesus, ele não perde batalha. Amém? Então creia que Jesus, se ele estiver no barco, no centro da tua vontade, você pode estar até sendo ferido, mas você vai vencer no nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 4:17 fala o quê? Depois nós, os que ficamos vivos, seremos juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos o quê? Sempre com. Então a Bíblia vai dizer aqui a gente, né? E o que eu venho entender no meu raciocínio lógico, que é um pouco falho, mas que a gente possamos entender aqui. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos. Quem é que vai ser arrebatado? Quem é que vai ser arrebatado? A igreja? É você, é eu, é aquele que permanecer fiel, servindo ao nosso Deus. Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre, sempre, irmãos, é sempre, não é hoje, não é só depois que a igreja for arrebatada, ela vai estar sempre na glória com o Senhor. Então, o que eu tenho a entender no meu raciocínio é que quando o Senhor voltar, a igreja vai estar com Ele, sim ou não? A igreja vai estar lá na mesa do banquete, na grande ceia. São 7 anos a ceia, viu? A terra vai estar no caos e a igreja lá glorificando, só dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele fala aqui que estaremos sempre com Ele, então você vai estar com o Senhor Jesus. Que a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra de Deus diz que a igreja vai estar com Ele, e se Ele vai voltar, a igreja vai estar ao lado dele, sim ou não? Amém? Então lembre, na grande tribulação, a igreja vai estar ao lado de Jesus. Mas a igreja vai lutar com Jesus? A igreja vai pelejar com Jesus? Vai guerrear com Jesus? Sim ou não? Pode falar. Sim? Sim ou não? Calma. Vamos lá, gente. Volta aí para Apocalipse 19, 15. Vocês vão aprender, vamos para frente. Vamos ver aqui Apocalipse que o Senhor, Ele nos dá sempre estratégia, Ele tem a estratégia certa. Apocalipse 19, versículo 15. E da sua boca sai agulha, espada, para ferir com ela as nações. E ele as regava com vara de ferro. E ele mesmo é o que? Pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Aí vem aqui no 15. E da sua boca saía agulha e espada. E quando a gente vê a simbologia de espada, o que a igreja entende por espada? Espada é a palavra de Deus, que penetra no profundo da alma, no íntimo, corta mais do que qualquer lâmina. Amém? Então essa é a espada do cristão. Essa é a espada do nosso Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor não vai guerrear com espada de ferro não, viu? Quando o diabo não, se preocupe, não vai ter sangue. Que ele diz, né, que é com a palavra. É a palavra que liberta. É a palavra da justiça. Então, igreja, essa palavra aqui, essa palavra, é ela que testifica a sua lealdade ao Senhor. É essa palavra que você tem que carregar. Muitos estão confiando em carro, em cavalo,
emprego. Mas todavia, eu e você temos que confiar nessa palavra. É ela que vai levar você ao caminho da eternidade. Se pegue com ela. Se pegue com ela. Ela vai fazer você entender o que é certo e o que é errado. Não é eu falando, porque eu sou falho igual a você. Mas a palavra testifica dentro da gente. E quando a gente queremos e temos a vontade de aprender, o Espírito Santo ele brava, sim ou não? Ele alegra o coração, sim ou não? Ele transforma a pessoa, sim ou não? Porque eu já vi pessoas que ninguém dava nada e o Senhor levantar, e hoje é um homem e uma mulher de Deus, servindo e adorando nosso Deus. Mas é essa palavra que faz eu e você se fortalecer. É essa palavra que faz eu e você entender que aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, igreja, é possível para Deus. Porque a Bíblia tem várias histórias. Se eu fosse citar aqui algumas, nós ia passar a noite toda, né? Só relembrando algumas histórias, tá? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Mas essa palavra, ela se renova a cada dia ao qual você quer ler. Se você pega um versículo, Senhor, fala comigo, o Espírito Santo vai lá e traz no seu coração, sim ou não? E alegra e faz você ter um dia melhor, né? Mas vamos mais para frente aqui. 16, gente. 16. Apocalipse 19, 16. Sequência. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 17. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Irmãos, aqui a gente vamos ver, aqui em Apocalipse 19 fala sobre duas ceias. Se vocês pegarem a aula de Patrick, vocês talvez viram a primeira ceia, né? E aqui está a segunda ceia. E eu quero que você entenda e tome diferença das duas. Eu vou voltar um pouquinho para que você entenda a primeira ceia e essa segunda ceia. Jeff, volta aí para Apocalipse 19, 9. 19, 9. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, que diga. Então, essa é a primeira ceia. Quem é que está qualificado para essa ceia? Quem pode me dizer? Amém, igreja? Quem é? Quem é que está qualificado para a ceia da boda do Cordeiro? Quem é? Quem é que vem buscar a sua noiva? O Senhor Jesus. E quem é a sua noiva? A igreja. Então, a igreja é que está qualificada para essa ceia, que vai durar 7 anos. O ano da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, vai estar na glória com o Senhor, ceando com Ele, glorificando a Ele, adorando a Ele, rendendo graça a Ele. Mas aí quando o Senhor voltar, que Ele vem aqui e vai voltar, porque fala aqui em Apocalipse 11, que Ele vem no cavalo branco. Sim ou não? Então Ele vai voltar, igreja. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. Ele vai levar a sua igreja e vai voltar para o juízo final. E aqui, nós vemos a primeira ceia, que a igreja vai estar ali no céu, só rendendo graça ao Senhor. E volta aí, James, agora para Apocalipse 17. A gente vai ver a segunda ceia aqui, aonde o Senhor chama as aves, o anjo chama as aves para essa ceia. 19, Apocalipse 19, versículo 17.
Vocês vão ver aqui que o anjo chama aqui essas aves para comer a carne, porque não vai ter mais ninguém para enterrar.